Doutor João de Trindade, de que forma é organizado o Estado brasileiro? A forma de Estado adotada no Brasil é a forma federativa, ou seja, nós adotamos o Estado federal como nosso modelo de organização em termos territoriais. Diferentemente de outros países, como Portugal, por exemplo, que adotam a forma unitária de Estado, o Brasil adota já desde 1891 a forma federativa. Isso quer dizer que, no Brasil, nós temos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios considerados como entes federativos. Isso quer dizer, entes autônomos. Eles possuem autonomia política, podem eleger seus próprios governantes, editar suas próprias leis, gerenciar seus próprios recursos e elaborar suas próprias constituições ou leis orgânicas. Mas por que é feita essa divisão? Basicamente, o federalismo existe para garantir a autonomia dos entes regionais. Então, enquanto no Estado unitário as regiões autônomas terão autonomia meramente administrativa, pequena, restrita, no Estado federal, os entes regionais, estados, municípios, terão autonomia política. Então, eles têm poder de se autodeterminar, eles podem influir na vontade da federação. Enquanto que no Estado unitário, essa vontade, esse limite de atuação vai ser bem menor. Como é feita a repartição de competências? Um ente pode interferir na competência do outro? A repartição de competências no Brasil é um dos sistemas mais complexos adotados no mundo, porque o Brasil mescla o sistema das competências enumeradas e implícitas americano com o sistema da competência quadro alemão. Então, no Brasil existem vários tipos de competência. A competência exclusiva, competência privativa, competência concorrente, competência comum, reservada, remanescente e residual. A regra geral é que existem competências, atribuições, que são dadas a um ente federativo sozinho. Por exemplo, existem algumas competências que são só da União, outras que são só dos Estados. Mas existe também um outro mecanismo de competência, que é a chamada competência concorrente. Na competência concorrente, a União vai legislar sobre normas gerais, os Estados e o Distrito Federal irão fazer as normas específicas. Quando se trata de uma competência exclusiva, por exemplo, que é atribuída só à União, por exemplo, a competência para legislar sobre trânsito e transporte, nessa situação, os Estados-membros não podem legislar. Porém, existem algumas competências que são atribuídas de forma concorrente. Por exemplo, a competência para legislar sobre direito tributário. A União faz as normas gerais e os Estados fazem as normas específicas. Então, para a gente saber qual a norma que vai prevalecer, se é a federal, estadual ou municipal, depende de que tipo de competência nós estamos tratando. Se se trata de uma competência exclusiva ou privativa, prevalece a competência daquele ente que é citado na Constituição Federal. Mas caso seja uma competência concorrente, a gente tem que ver se trata de norma geral, e aí é a União que deve fazer, ou de norma específica, e aí prevalecerá a norma estadual. Por que existem leis federais e estaduais sobre o mesmo assunto? Qual delas deve prevalecer? Depende da situação. Existe uma situação em que é normal a existência de várias leis sobre a mesma matéria. Existe uma situação em que a coexistência dessas leis é uma falha do sistema. Quando se trata de uma competência concorrente, em que a Constituição diz que a União trata sobre normas gerais e os Estados sobre normas específicas, é normal, comum e até saudável a coexistência de várias leis. Por exemplo, em se tratando de matéria sobre defesa do consumidor, a União tem o Código do Consumidor, que é a norma geral, e cada Estado faz a sua norma específica. Agora, existem algumas situações em que há um verdadeiro conflito federativo. Por exemplo, a União entende que a competência é dela, os Estados entendem que a competência pertence a eles. Nesse caso, havendo um choque entre duas leis federais e estaduais, caberá ao Supremo Tribunal Federal verificar de quem é realmente a competência e dizer qual norma deverá prevalecer. O senhor poderia nos dizer quais são as outras formas de organização de um Estado? Como é que elas funcionam? Basicamente, a outra forma, além do Estado federal, é o Estado unitário. No Estado unitário, o poder é territorialmente centralizado, enquanto que no nosso Estado, o Estado federal, o poder é territorialmente descentralizado. O que é que isso significa? No Estado federal, existem várias esferas de poder.
A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. No Estado unitário, isso não acontece. No Estado unitário, existe uma única esfera de poder, que é o ente central, e as regiões terão autonomia meramente administrativa. Se a gente pudesse comparar, seria mais ou menos como comparar um município de um Estado-membro brasileiro e a autonomia que ele tem com a autonomia meramente administrativa que uma região administrativa aqui do Distrito Federal ela possui. No Distrito Federal, as regiões administrativas não elegem seus próprios governantes, não têm orçamento próprio, não produzem suas próprias leis. Se o Distrito Federal fosse um país, seria um país que adotaria a forma federal. Mas, por exemplo, se nós compararmos uma região administrativa do Distrito Federal com um município de qualquer estado-membro da federação, nós veremos que os municípios elegem seus próprios governantes, podem elaborar suas próprias leis e podem gerenciar seus próprios recursos. Essa é a diferença básica do Estado unitário para o Estado federal. E ainda existe uma outra forma de organização, mas essa não é exatamente uma forma de organização do Estado, é uma forma de organização entre países independentes, que é a confederação e que se instrumentaliza por meio de um tratado internacional. Existe diferença entre autonomia e soberania? Sim, existe essa diferença, porque a autonomia é o poder de se autodeterminar. A autonomia vem do grego auto, que quer dizer por si só, e nomos, que quer dizer norma. Então, ao pé da letra, a autonomia quer dizer o poder de exercer e de elaborar suas próprias normas. A autonomia significa o poder de elaborar suas próprias leis, de gerenciar seus próprios recursos, de elaborar também sua constituição ou lei orgânica e eleger os próprios governantes. Soberania é algo muito mais grave. Soberania é algo muito mais extenso, é um poder muito maior. A soberania significa a absoluta independência do poder. Significa o fato de que o poder não se subordina a nenhum outro poder. Então, por isso que nós falamos que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm autonomia. O todo, o conjunto, a República Federativa do Brasil, ela tem soberania. Então, a gente poderia sintetizar dizendo que a soberania é o poder absolutamente independente. A autonomia é o poder de se autodeterminar, mas dentro de limites, dentro de um determinado quadro de poderes.